Ontem, dia 5 de julho de 2023, pode ficar marcado como o dia em que o Twitter morreu. Em cerca de 7 horas, o Threads, novo aplicativo da Meta, já tinha 10 milhões de usuários, gente. E hoje pela manhã as pessoas estavam super ativas, animadas, enchendo o feed de postagens, trocando milhares de likes num clima que eu não via há muito tempo numa rede social. Um sinal muito ruim para Elon Musk, que comprou o Twitter em outubro de 2022 e conseguiu a proeza, a façanha de piorar um ambiente que já estava completamente contaminado. Eu abandonei o Twitter em dezembro e foi uma decisão muito difícil. É lá que nos últimos anos o debate público vinha acontecendo, onde marcam presenças, além de parlamentares, jornalistas, ativistas, cientistas políticos, entre outras vozes atuantes nas redes sociais. As empresas públicas, privadas, os ministérios, os prefeitos, governadores, presidentes entenderam que as redes sociais passaram a ser um instrumento importantíssimo de comunicação com o público. A questão é que o Twitter se tornou um ambiente violento nos últimos anos, deixou as rédeas muito soltas, sem se importar com o que estava acontecendo ali. Assédios, cancelamentos, ameaças, intimidação, uma profusão de notícias falsas, de informação criminosa. O algoritmo da rede privilegia o embate, a treta, os linchamentos, os assassinatos de reputação. Mas não é a primeira vez que o Twitter enfrenta uma quase morte. Lá para 2015, a aposta era de que a rede caminhava para o fim. O que mudou lá atrás e transformou o Twitter na rede mais importante no debate público? E o que o Threads precisa fazer de diferente para não ser apenas fogo de palha, como foram algumas redes que apareceram por aí querendo tomar o espaço do Twitter? A gente já fala sobre isso. Gente, quem me acompanha aqui já conhece o Meio, mas você conhece os cursos do Meio? Eu acho que não. Cursos do Meio é o nosso novo projeto de cursos online, elaborados de uma maneira que a gente acha que um curso online tem que ser dinâmico, plural, democrático. O primeiro curso vai ser dado pelo meu amigo jornalista Pedro Doria, e o tema vai ser o fim da Nova República, onde ele vai traçar um panorama da nossa política da Assembleia Constituinte de 1988 até hoje, tentando entender, se é que é possível, como é que a gente veio parar num cenário de tanto radicalismo e polarização que a gente está enfrentando. O segundo curso, que começa em setembro, será Ideologias Brasileiras, com o meu amigo também e cientista político Christian Lynch. Cada curso tem duração de um mês, com uma aula inaugural ao vivo, 6 aulas gravadas que você pode assistir a hora que quiser, que for mais confortável, e 2 encontros online para discussões e para você tirar as dúvidas que tiver. Se você utilizar o código YouTube, vai poder comprar o curso com 10% de desconto, e assinantes premium do Meio, claro, tem um descontinho um pouquinho maior, 20%. Mas corre, os descontos só valem até dia 10 de julho, mais conhecido como próxima segunda. Eu volto para falar mais do Twitter, do Threads, depois da vinheta. Em 2016, quando completou 10 anos, o Twitter tinha perdido 30% do seu valor de mercado. Estava na ladeira abaixo. Tinha aposta de que o destino era o fim. Mas aí a mágica acontece. A rede do Passarinho Azul foi adotada pelo então candidato Donald Trump como principal meio de comunicação entre ele e o seu eleitorado. Quem copiou essa atitude? Muitos outros políticos de direita, de extrema direita, como o finado Jair Bolsonaro. Foi isso que fez o Twitter ganhar fôlego. Jornalistas, cientistas políticos, ativistas já estavam lá, mas passaram a frequentar aquele lugar, estar mais presente para acompanhar esses políticos que entenderam a importância de se comunicar diretamente com os eleitores. Apesar de ser uma rede muito menor do que o Instagram, por exemplo, que tem 2 bilhões de usuários, o Twitter, que tem lá seus 300 milhões, sempre foi considerada a rede dos adultos, dos temas necessários. Por isso ela foi adotada por esse tipo de usuário.
Para você entender como é que a comunicação acontecia antes, né, isso há pouco tempo, políticos do executivo, do judiciário, pessoas do legislativo, por exemplo, tinham uma pessoa ou um departamento que cuidava dessa comunicação. Num passado bem recente, gente, esses profissionais produziam material sobre o que essas figuras públicas gostariam de falar publicamente e distribuíam esse material à imprensa. A imprensa é que estava presente em entrevistas individuais, coletivas, e era a imprensa quem fazia essa ponte. O Trump foi uma das primeiras pessoas a entender que ele poderia fazer isso sem essa escala. Ele, assim como o Jair Bolsonaro, foram muito criticados por governar pelo Twitter. É uma bobagem, porque essa forma de comunicação é legítima, acompanhou a mudança dos tempos e aproveitou o que a tecnologia tinha de melhor. Hoje, a gente sabe que o problema não era governar pelo Twitter. O problema é a forma como a extrema-direita fez isso e usou essa ferramenta. Como o Twitter foi conivente com o ambiente hostil que ele mesmo criou, foi conivente com o empobrecimento daquele debate, do diálogo e com a escalada dos discursos de ódio, até que ele perdeu completamente o controle sobre a disseminação de fake news. Quando o Trump perdeu a eleição, o Twitter baniu a sua conta e começou a penalizar vários políticos e figuras da extrema-direita envolvidos na propagação de mentiras. Então, isso aconteceu com o Bolsonaro, Ricardo Salles, Alan dos Santos, que foram acusados pela plataforma de violação das regras. A Anistia Internacional, por exemplo, produziu um relatório em 2020 que mostra que o Twitter falhou em sua responsabilidade de investigar e responder às denúncias em relação aos ataques recebidos por mulheres, as maiores vítimas ali. Só em 2022, o Twitter passou a disponibilizar algumas ferramentas para denúncias contra notícias falsas sobre a Covid-19 e sobre o processo eleitoral, por exemplo. Tarde demais. O Twitter simplesmente ignorou a necessidade de adotar uma linha mais dura com autoridades e com outros usuários que se valem da liberdade de expressão para fazer o quê? Para manipular sua audiência e para crescer por meio desse discurso de ódio. Para piorar, a rede foi comprada pelo Elon Musk em outubro do ano passado e passou a tomar decisões sobre o funcionamento da rede muito de acordo ali com seus próprios caprichos e não com os interesses dos usuários ou com a melhoria do ambiente da plataforma. Metade dos funcionários foram demitidos. Musk disse que era para garantir a saúde financeira da empresa, mas olha que coincidência. Muitos saíram depois de criticar as mudanças pedidas pelo Musk. O Twitter começou a apresentar instabilidade, passou a restringir o acesso a notícias e tweets, ao uso de algumas ferramentas para usuários pagantes do Twitter Blue, baniu jornalistas críticos do Musk e acabou com o selo azul para personalidades que já eram verificadas com a desculpa de que queria dar voz ao povo. Mas o problema maior, a gente sabe, foi a bandeira de liberdade de expressão absoluta. E olha que eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas essa bandeira tem um preço. Nenhuma marca queria estar atrelada a um ambiente hostil, afundado em discurso de ódio e de notícias falsas. E isso afetou o bolso da empresa, do Musk, e no final de 2022, foi isso, 50% dos 100 maiores anunciantes do Twitter deixaram de anunciar na plataforma. Entre eles a CNN, a Dell, Jeep, que simplesmente não queriam mais estar ali. E assim, o Twitter começou a ver o dinheiro e os usuários também irem embora. Mas claro que é cedo para dizer se o Threads vai enterrar o Twitter. Queria fazer um parênteses aqui para uma ironia. Threads, que significa tópicos em português, tem um modelo ali de interação por meio de textinhos curtos. Esse termo se popularizou, veja só, no Twitter, para definir uma série de comentários conectados ali por um fio. Tem gente que chama fio, inclusive, né? Se desenrolam ali sobre o mesmo tema. Então, o Threads já chega de um jeito familiar ao usuário do Twitter. Será que vai ganhar algum apelido? Threads, treta? Eu vi Twingram. Horrível, né? Muito feio Twingram. Mas há duas questões fundamentais. A primeira é saber como o Threads vai se comportar.
Será que vai ter políticas severas para evitar que a rede se transforme num arremedo do Twitter, né? No Instagram, a Meta tenta fazer isso. Eu vejo sempre ali umas mensagens de alerta sobre a necessidade de se manter uma convivência saudável. Se você escrever, por exemplo, qualquer palavra que possa ser considerada, entendida como ofensiva, você vai receber uma mensagem questionando se você quer mesmo responder daquela forma. Outra coisa, será que a rede vai sofisticar os mecanismos de busca dos assuntos mais comentados? Um dos maiores diferenciais do Twitter, os trending topics passaram a fazer parte da vida desse tipo de usuário. As pessoas querem saber sobre o que as pessoas estão conversando. Então, tem uma série de perguntas sobre, enfim, as ferramentas, a tecnologia, se isso realmente vai deixar o usuário satisfeito para que ele não sinta saudade, pelo menos, de como a ferramenta do Twitter funcionava. O segundo ponto fundamental, a parte que eu acho mais difícil. Os usuários vão mudar de comportamento? Sim, porque ainda que dependa de uma gestão eficiente da Meta para que não descambe para aquilo que virou o Twitter, depende também de um fator humano. O Twitter é hoje relacionado ao que há de pior no comportamento, no nosso comportamento. Acaba com a sanidade das pessoas. Vários transtornos, como ansiedade, depressão, são sempre ligados ao uso da plataforma. Eu vivi isso, muita gente viveu. O Twitter transformou o debate político num ringue, acabou com o diálogo. Eles têm um mecanismo de recompensa tão perverso que quanto mais agressivo você é, mais seguidores você ganha. E você fica viciado nessa dopamina, nesse jogo que o Twitter faz com que as pessoas entrem. Então, você não vê nessa rede empatia, solidariedade, compreensão. São coisas que desapareceram daquele ambiente. Todos passaram a se comportar como bichos amestrados que respondem aos piores estímulos que se espalharam por lá. Em dezembro, quando eu resolvi sair do Twitter, eu já flertava com essa possibilidade há bastante tempo por causa das agressões, da violência, mas a gota d'água foi quando eu percebi que estava me transformando naquilo que eu tinha mais horror. Eu respondi a uma provocação com um xingamento. E nessa hora me perguntei por que eu estava fazendo aquilo comigo, virando uma pessoa tão detestável quanto aquelas que eu criticava. Eu deletei a conta que tinha 220 mil seguidores, foi difícil por causa de vaidade, mas eu também perdi contato com muita gente bacana que estava lá. A recompensa foi voltar a ter paz, voltar a ser a pessoa gentil que eu tento ser, nem sempre eu consigo. Mas ontem eu fui um desses 10 milhões de usuários que aderiram ao Threads já nas primeiras horas. Eu confesso a vocês que eu fiquei pensando, estou pensando desde ontem, quanto tempo vai levar para que aquele ambiente seja contaminado por ódio e intolerância. Esses sentimentos que têm pautado as relações nos dias de hoje, né? Numa sociedade tão partida, tão dividida, tão polarizada. Mas principalmente o que eu estou me questionando, e eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, eu realmente preciso de mais uma rede social? Você precisa de mais uma rede social? Vamos pensar nisso? Gente, eu fico por aqui. Um bom final de semana para vocês. E se comportem no Threads. A gente se vê lá. Eu tô lá, @MarilisPJ. Tô no Instagram também, que eu acho uma rede muito mais legal. Um beijo!